Olá, novamente aqui com a palavra da segunda. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa palavra da segunda eu quero compartilhar com você Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 10, versos 46 até os 52, onde trata aqui da cura do cego de Jericó. Eu sei que é um texto bastante conhecido e bem explorado por muitas pessoas. Eu quero que você nessa manhã pense comigo que Jesus está chamando, assim como chamou aquele homem quando clamava por misericórdia. É importante observar aquele homem, uma análise daquele homem. Ele era cego por ter sido feito cego, ele não havia nascido cego. Dizem os historiadores que Timeu, o seu pai, era um oficial judeu que prestava serviço ao exército romano, e ele foi muito prejudicado pelo exército romano, e como vingança e como forma de se livrar de uma possível vingança da família, os políticos e as autoridades romanas vazaram os olhos daquele homem chamado Timeu, filho de Timeu. Na verdade, ele não tinha nome, e ele é colocado aqui no texto de Marcos, no texto dos Evangelhos, que ele era filho de Timeu. Bar significa filho, Timeu era o nome do pai. Esse homem sem nome estava sentado à beira do caminho, entre Jericó e Jerusalém. Ele estava pedindo esmolas. Esse homem sem nome, que era cego, que não tinha dinheiro, não tinha dignidade, ele apenas conhecia a respeito do Messias, filho de Davi, que um dia haveria de vir. E ele ouve a multidão que estava se aproximando, e possivelmente já tivesse conhecimento a respeito dos feitos de Jesus. Ele ouve a multidão aproximando-se, e ele então começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele insiste neste clamor, e a multidão passando, andando, as pessoas mandando ele se calar, porque seus gritos estavam incomodando, e ele então ainda clamava cada vez mais. E Jesus ouviu o seu clamor, Jesus ouviu e mandou chamá-lo. Ele parou o caminhar da multidão e mandou chamá-lo. Então disseram: ânimo, levante-se, o mestre te chama, o Senhor te chama, ele está te chamando. E então ele soltou sua capa, saiu rapidamente e foi até Jesus. E a pergunta de Jesus a ele foi o seguinte: o que é que você quer que eu lhe faça, que eu te faça? E ele respondeu: eu quero voltar a enxergar, eu quero ver novamente. Jesus está chamando. Jesus está chamando você e a mim para ver novamente com os olhos da fé aquilo que nós precisamos ver ou que tínhamos visto no passado. Jesus diz que somos eleitos de Deus, chamados de Deus, escolhidos de Deus, e Ele veio para morrer pelos nossos pecados porque Ele nos amou. Nessa palavra da segunda, eu quero relembrar que aquele homem não tinha nada. Ele não tinha nome, não tinha dinheiro, ele não tinha dignidade, não tinha esperança humana de ficar bom, mas ele esperava a misericórdia de Jesus na sua vida, do filho de Davi, porque ele conhecia possivelmente o texto do profeta Isaías, que diz lá a respeito do Messias que viria, da Isaías capítulo 35, que fala que o Messias viria, e o Messias então faria grandes milagres, grandes coisas, daria vista aos cegos, audição aos surdos, colocaria os aleijados para andar, faria brotar rios de água viva dos lugares secos. Ele traria uma nova esperança para o povo de Israel, para o povo de Judá. Este homem tinha esperança no Messias que viria. Jesus estava ali, estava passando, era o filho de Davi. Quantas vezes nós ficamos, muitas vezes, sem poder ver aquilo que Deus tem para nós, para nos ajudar em nossas dificuldades?
Quantas pessoas não têm esperança da salvação da vida eterna? Quantas pessoas não têm esperança em resolver seus problemas, suas questões? Precisa apenas de que Jesus faça isso, e somente Ele muitas vezes pode fazer isso. Eu quero nessa manhã desafiar você a crer em Jesus, filho de Davi, o Filho de Deus, que humanamente sentiu a dor e a necessidade daquele homem por não enxergar, tão importante que era a visão e ele não tinha. E agindo como Deus, Jesus então ordenou que ele ficasse curado pelo poder da fé. Tenha fé em Jesus Cristo, tenha fé no Filho de Davi. Ele está te chamando, Ele está nos chamando. O que queres que eu te faça? Palavra da segunda. Você tenha uma semana muito abençoada, de vitórias, que você seja bem sucedido, que haja saúde na sua família, que haja paz em seu coração, que você consiga e conquiste tudo aquilo que está desejoso nessa família, em sua família. Nessa semana estaremos orando pelas famílias da igreja. Quero desejar a você semana de bênçãos e paz. Eu sou o reverendo Rubens, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Arthur Alvim, e convido você a estar conosco aos domingos às 9h30 da manhã. Tenham todos um ótimo dia. Graça, saúde e paz.